Boa noite a todos. Irmãos, hoje nós vamos dar início a uma série de meditações em Isaías capítulo 1. Nós vamos fazer uma pausa nos nossos estudos de Salmos e nós vamos trazer uma série de sermões baseados em sermões que não são meus, tá? Então, essa série de sermões eu indico aos irmãos que foram pregadas em 1963. São estudos foram pregações baseadas em outras pregações dos puritanos. Então, em 1963, já fazem quantos anos? De 1963 até hoje. Quem é bom de conta aí? 61 anos, muito bem. Montaninho, muito bom de matemática. 61 anos. E esses sermões, irmãos, são sermões do Dr. Lloyd Jones. No final, eu vou indicar aos irmãos como conseguirem os sermões originais. Então, nós vamos estar indo a Isaías, capítulo 1. Nós vamos meditar sobre este assunto. E ele traz uma conexão. Esse assunto foi o assunto escolhido esse ano para a nossa escola bíblica em família, aos domingos pela manhã, e temos estudado ele desde o começo do ano. É claro que aqui no formato de sermão nós vamos estar resumindo ainda mais o assunto para que a gente possa, durante mais ou menos uns 2 meses, a gente cada domingo estudar isso com a graça de Deus. O nosso tema dessa série de sermões será observando a verdade de Deus, não a sua. Observando a verdade de Deus, não a sua. E antes de nós lermos, eu costumo dizer o seguinte: algumas obras, elas são tão maravilhosas que elas são atemporais, o tempo não as desgasta. Pinturas, por exemplo, existem algumas pinturas, irmãos, que elas são atemporais. Algumas esculturas, eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ver esculturas em mármore, e são tão maravilhosas que você não cansa de ver trabalhos assim. Algumas músicas, elas são atemporais. Existem alguns livros também são atemporais. Um deles é o Dom Quixote. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de pelo menos ver algum filme a respeito do Dom Quixote. Na verdade, são 2 livros unidos em um só. E é a obra-prima do autor, que é Miguel de Cervantes, né? Meu xará. E Dom Quixote, ele conta a história de um homem, um senhor feudal, que ele gostava tanto da imaginação, ele gostava tanto da fantasia, que ele quer vivenciar aquilo. Ele quer vivenciar a fantasia e ninguém consegue convencê-lo do contrário. Ele vive uma mentira. Ele não consegue enxergar a verdade e a realidade. E ao longo da história, irmãos, o elemento do Dom Quixote, né, é trágico, porque ele já é um homem de idade, ele já é idoso, mas ele não consegue enxergar. E é trágico porque as pessoas veem que ele está vivendo uma mentira e se aproveitam dele, alguns zombam dele. Há um elemento engraçado na trama, que é o Sancho Panza. O Sancho Panza é uma pessoa que vê a realidade, mas que quer acreditar nas mentiras. Então há um contraste, porque o Sancho ele é um vizinho, né, do fidalgo, do Dom Quixote, e quando há algumas promessas, né, do fidalgo para que eles conquistem o mundo, ele promete muitas coisas, e o Sancho vê a realidade, só que ele pensa no prêmio. Então é
é o elemento mais, digamos, hilário, né, no livro. Mas o Dom Quixote, ele é trágico, ele não consegue ver a realidade. E as pessoas se preocupando com ele ao longo do livro, né, tentam, ele foge algumas vezes e no final, irmãos, as pessoas já preocupadas com a saúde dele constroem uma realidade fictícia para ele. Ele fica doente, né? Mas ele fica doente porque ele vê a verdade. Ele fica doente porque ele enxerga a verdade. E ele não quer viver num mundo onde não é a verdade dele. Então ele se entrega. E não há mais o que fazer. O livro é interessantíssimo, é atemporal. E a palavra de Deus, irmãos, mais do que qualquer outra coisa, ela é atemporal. Não existe uma data de validade para a Bíblia. E bons sermões, se você lê um sermão da Idade Média feito por puritanos, se você lê sermões feitos por pessoas na década de 40, na década de 50, na década de 60, são atemporais. Este caso é um desses, não tem data de validade. E nós vamos olhar para Isaías, capítulo 1, versículo 18. Que verdade que você tem vivido? Você tem vivido a sua verdade? Você tem observado a sua verdade? Você não se importa realmente com a realidade? Isaías vai falar a respeito da necessidade de observarmos a verdade de Deus, não a nossa. Diz assim, versículo de 1 ao 18. Vamos ler todos, tá, irmãos? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá. E Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliquei
as vossas orações. Não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra realmente sendo eterna e atemporal, ela venha atingir nossas mentes, nossos corações, tanto, Senhor Deus, para a edificação das nossas almas, aqueles que já têm a Cristo, como para alcançar aqueles que carecem de arrependimento, de novo nascimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, aqui a Isaías, capítulo 1 e o versículo 2. Leia comigo. O tempo que nós vamos estudar Isaías, nós vamos estudar até o versículo 18. Ouvi os céus e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O livro de Isaías, irmãos, ele foi escrito... Isaías, na verdade, viveu, né? E o livro dele foi escrito 800 anos antes de Cristo. 800 anos antes de Cristo. Como nós já aprendemos dos profetas menores, ele é contemporâneo do profeta Amós, tá? Ele não é filho do profeta. Amós é o nome do pai dele, mas ele é contemporâneo de Amós. Se você for em Amós capítulo 1, versículo 1, você vai ver que Amós viveu também nos tempos de Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, rei de Judá. Isso aqui nós já aprendemos. Alguns estudiosos dizem, nós não vamos nos deter muito na história de Isaías ou na história propriamente dita, né, do tempo dele, porque isso demoraria mais algum tempo do que nós pretendemos, mas alguns dizem que ele viveu um século ou pouco mais de um século, e que o ministério dele foi longo. Ele pregou por mais de 70 anos. Então, 70 anos conta-se apenas o ministério de Isaías. E ele começa apresentando algumas razões para que ele esteja escrevendo em nome de Deus. Tá? Primeiro, irmãos, é que o povo, no tempo aqui dos reis, veja o versículo 1, Uzias, Jotão, Acas e Ezequias. Então ele atravessou nesses 70 anos esses reis, né? O tempo desses reis. O primeiro é que o povo estava tendo bastante dificuldades nessa época. Algumas coisas ruins estavam acontecendo. Volto a dizer, nós não vamos tomar tempo para olhar para essa época, talvez uma outra oportunidade. E dentro do ministério profético do Velho Testamento, os profetas eles traziam juízo. Eles traziam, irmãos, ali a mensagem de Deus dizendo que eles estavam em desobediência. Isaías vai mostrar a eles qual é o problema, vai dizer que está vindo juízo, vai mostrar a ele quais as causas deles estarem em dificuldades. Eles vão ouvir, né, Isaías falando a verdade de Deus. Isaías vai suplicar para que eles observem essa verdade e conheçam a única forma. A gente pode dizer assim, o único caminho. A verdade de Deus é um caminho. O caminho de Deus é dele e não era do povo. Então eles tinham que entender o caminho de Deus. Eles tinham que dizer, o caminho é de Deus, não é nosso. A verdade é de Deus, não é nossa. Por quê? Porque o povo ele estava buscando falsas maneiras de resolver o problema.
eram resoluções incorretas, eram resoluções que não representavam o caminho correto, era o caminho deles, era a verdade deles, era a realidade deles, era a resposta deles, era a solução deles. Deus não aceitava. Só havia uma única solução, irmãos. Só havia uma única verdade, só havia um único caminho. E há uma única mensagem em todo o livro, isso aqui é interessante. O capítulo 1, nós vamos estudar uma parte dele, né? Porque se você olhar, ele tem 31 versículos. O capítulo 1 é um resumo de todo o livro de Isaías. A gente pode dizer assim, o capítulo 1 de Isaías é o esboço do que vai ser tratado ao longo de todo o livro. E é interessante que essas dificuldades vinham, irmãos, porque eles tinham dois tipos de mensageiros. Eles tinham os mensageiros de Deus, eles odiavam, eles não gostavam dos mensageiros de Deus. O povo de Israel odiava os mensageiros. E haviam os chamados falsos profetas. Se você olhar em Jeremias, dê uma olhada, por favor, em Jeremias, capítulo 6. Daniel, Jeremias, Ezequiel, todos eles, os profetas menores, né, nós temos visto. Jeremias, capítulo 6 e o versículo 14, diz assim, olha como não era a resposta correta, como não era a solução dos problemas. Isaías diz assim, curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então eles não conseguiam enxergar a realidade. Eles viviam no mundo de fantasias. Falsos mensageiros, irmãos, que atraíam a popularidade, né, dessas pessoas. O certo escritor disse o seguinte, a verdade, ela vive sempre no cadafalso. Cadafalso, irmãos, é aquele local onde as pessoas eram enforcadas, né? Então se abria ali, né, a qualquer momento, para que aquilo fosse a razão da morte do condenado. Então a verdade, as pessoas colocam a verdade num cadafalso. Se eu não gosto, eu elimino. Né? Falou que eu não gosto, falou a verdade, eu não gosto, elimino. O erro permanece no trono. Porque as pessoas amam a mentira. E elas não querem a verdade para suas vidas. Então elas colocam a mentira, elas entronizam a mentira. E os verdadeiros mensageiros, irmãos, desde o Velho Testamento, não estou falando só do Novo Testamento, desde o Velho Testamento, o que eles enfrentaram? Perseguições, o esforço das pessoas para silenciar a verdade, desprezo. Eles sempre foram minorias, sempre foram solitários. E isso remete a Jesus. Porque é dito, né? Isaías diz, ele era o mais rejeitado de todos os homens. Alguém de que não fazíamos caso. Olhávamos para ele e não víamos beleza alguma. Eles não eram atraídos pela mensagem. Isso é uma profecia, irmãos. Pessoas não são atraídas pela mensagem de Jesus. Há uma série que está fazendo muito sucesso e que está inserindo mentiras que está deliciando a degustação das pessoas. São coisas que não estão na Bíblia. E durante esses dias, irmãos, eu recuperei alguns vídeos que falam das heresias, de algumas heresias. Estão lá, 6 minutinhos. E é um falso Jesus baseado em uma seita. Mas as pessoas gostam dos falsos Jesus, né? Não gostam do verdadeiro. Não gostam do Deus verdadeiro. E nós podemos perguntar por que a mensagem de Isaías, 800 anos antes de Cristo, 2.800 anos atrás, né? Quase 3.000 anos atrás, por que ela é importante para nós? Qual a importância dessa mensagem para nós? Por que a gente precisa olhar para um pedacinho dessa história antiga
que isso traz para nós que seja importante para nossas vidas? Primeiro, irmãos, é que é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. E Isaías não estava pregando a própria palavra dele. Não era a verdade dele, era a verdade de Deus. E nós vamos perceber que é a mesma mensagem que vai de Gênesis até a Apocalipse. E ela é resumida, a gente diz, ela é sumarizada de maneira perfeita neste capítulo. A Bíblia, irmãos, ela é relevante porque ela trata da realidade de homens e mulheres em relação ao Deus Criador. A sua realidade, a realidade que você precisa enxergar, ela é tratada pela palavra de Deus. E algo que nós temos enfatizado muito, tanto em Salmos quanto nos profetas menores, é que Israel, no Velho Testamento, foi usado por Deus para representar a humanidade, para representar a verdade a respeito dos problemas desta humanidade, os problemas dos filhos de Israel. E a verdade que eles precisavam enxergar são os mesmos problemas que nós enfrentamos e a mesma verdade que nós precisamos ver. Dizendo, ele começa dando a razão para que nós estejamos escutando esta mensagem. Ouvi, diz o versículo 2, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Se você olhar, irmãos, versículo 6 de Isaías, versículo 6, ele tem a sua grande visão. Né? Isaías capítulo 6, ele vê serafins. No versículo 3 ele diz que esses estavam cantando, uns clamavam uns aos outros, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Não 2 vezes, não 4 vezes, 3 vezes. Santo é Deus, o Pai. Santo é Deus, o Filho. Santo é Deus, o Espírito. Santo, santo, santo. E o que o profeta reivindica, irmãos? Aquilo que eu e você nós devemos reivindicar. E essa mensagem que nós precisamos pregar não é nossa. Assim como Isaías foi um porta-voz, nós somos porta-voz. A minha função como pastor é simplesmente me esforçar para expor a Bíblia. Para expor a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Você quer ouvir a Deus? Ouça a sua palavra. O meu esforço pessoal é para explicar a palavra. O seu esforço pessoal deve ser o de explicar a palavra de Deus para as pessoas. Você é considerado um porta-voz. E se nós realmente assumirmos esse compromisso, meus amados irmãos, nós vamos estar fazendo a mesma coisa que todos os profetas do Velho Testamento, que todos os apóstolos. Isto não significa que as pessoas vão gostar de nós. Porque quando você fala a verdade, as pessoas, elas assumem todos os tipos de desculpas para não gostar de você. A forma como você fala, a sua aparência, talvez porque a maneira de você explicar, qualquer motivo será motivo para desconsiderar. Isso aconteceu com Jesus, irmãos. Isso aconteceu com o Senhor Jesus. Mas a razão disso é porque as pessoas não gostam de ouvir o quê? A verdade. Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, eles eram homens diferentes. Eles viveram em épocas diferentes. Mas a mensagem é a mesma. Você já prestou atenção? O rei Davi tinha uma ocupação diferente. A mensagem de Davi é a mesma. Isaías, ele era um nobre. Ele vinha de famílias de reis. Jeremias era um sacerdote. E Amós, vocês lembram
de Amós. O que que Amós era? Ele era um boiadeiro. Ele era um carregador, um cultivador, a gente diz assim, cultivador de sícomoros. Nós já aprendemos isso. E um boiadeiro. A gente até aprendeu que o nome Amor, né, significa carga, peso, porque ele vivia carregando coisas. Deus usou a mesma mensagem. E aqui a gente pode pensar, irmãos, Deus pode usar qualquer um, irmãos. Deus pode usar qualquer um, Deus pode usar eu e pode usar você. Deus não depende dos recursos humanos. Às vezes as pessoas encontram justificativas para não servir, porque talvez porque não se vê capaz, ou porque não tem recursos, ou porque não tem finanças, ou porque não teve aprendizado, ou isso, aquilo, outro. Deus pode usar, Deus não depende disso. Deus pode usar qualquer um. E Deus mostra que há somente um problema, de Gênesis a Apocalipse. O que nós precisamos notar, irmãos? Que esse argumento poderoso, veja, ouvir, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra. Isso significa dizer, irmãos, que isso foi literal. O mundo inteiro precisa ouvir. Isso de fato aconteceu. Tudo o que é dito aqui, irmãos, é verdade. Volto a dizer, Isaías 53 faz uma profecia 800 anos antes de Jesus. 800 anos antes do Messias nascer. E descreve perfeitamente, irmãos, a pessoa do nosso Salvador. Nós precisamos ouvir porque é a palavra de Deus. Não é porque o pastor Miguel está pregando, não. Nós temos visto muito isso, né? Pessoas ouvem porque se identificam mais com o pregador. Não, se identifique com a mensagem. Porque os pregadores são falhos. Todos os pregadores, todos os homens têm defeito. E esse é o problema de muitas pessoas que se afastam da igreja. Eu já vi isso como muitas justificativas. Eu não vou para tal igreja, ou eu não vou para aquela igreja, porque eu não gosto daquela pessoa ou daquelas pessoas. Ontem, na transmissão, o irmão, né, nós estávamos participando, o irmão trouxe uma excelente mensagem. E uma das desculpas, irmão, sempre que as pessoas dizem assim, eu não estou em nenhuma igreja, mas eu não estou longe de Deus. Tá sim. Porque a vontade de Deus é que os seus filhos estejam onde? Na igreja. Você não tem amor pela igreja porque você está longe de Deus. E a segunda coisa, irmãos, que ele tem a nos dizer é o seguinte, dê uma olhada aí ainda, irmãos, no capítulo 2, né? Os céus e a terra precisam ouvir. Mas, irmãos, os céus e a terra, aqui significa dizer que tudo na natureza está de acordo, segue a vontade de Deus, segue os propósitos de Deus. Tudo que está dentro das leis físicas, químicas, né, dentro de regras matemáticas, tudo que você vê no universo segue um padrão da criação. Segue um padrão. Menos o homem. E a natureza, se a natureza nos observasse, irmão, se a natureza tivesse essa capacidade, ela estaria assustada. Por que nós seguimos regras? Nós seguimos leis? Por que nós obedecemos e o ser humano, que é a coroa da criação, não obedece? Tudo o que somos de nascimento, irmãos, está errado. Tudo o que você é está errado. Tem alguma coisa muito errada conosco, porque desde que nascemos, nós lutamos para não morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer. Tudo que nós fazemos, irmãos, é para preservar a nossa saúde. Há alguma coisa muito errada conosco. E muitas pessoas, muitas religiões começam, irmãos, do problema, né? Não, olha, nós estamos
evoluindo. Vamos melhorar. Vamos melhorar a sociedade. Vamos melhorar as políticas sociais. Vamos melhorar os aspectos humanos. Vamos melhorar porque nós... Não, irmãos, está tudo errado. Nós precisamos de um recomeço. Nós precisamos que tudo seja refeito para nós. Nós não temos como consertar. É como aquele aparelho que não tem mais o que fazer. Só comprando outro. Você vai chegar a um ponto que você vai olhar e vai dizer, não tem como, não tem o que fazer. Essa é a nossa natureza. Não tem como consertar a nossa natureza. Não tem como consertar o que nós somos. Nós precisamos não de remendos. Nós precisamos de uma nova vida. E o que Isaías diz aqui no versículo 2 é: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. A Bíblia, irmão, perdão, é um livro honesto. Não existe um livro igual à palavra de Deus. Jornais não são honestos. Psicólogos não são honestos. Literatura não é honesta. Filósofos não são honestos. Políticos não são honestos. Juízes não são honestos. Sabe por quê? Simplesmente porque eles não acreditam que há algo de errado com o ser humano. Tudo começa com a afirmação de que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Ele é bom. Mas a pessoa não fez nada de errado. Então, será que Deus não vai olhar? Tão bonzinho, não faz nada de errado. Os seres humanos são tão bonzinhos, acreditam, irmãos, que realmente o homem não tem nada de defeito, de problema. Sabe por quê? Porque não acreditam no pecado. Quando nós olhamos para a verdade de Deus, nós olhamos para o pecado. Nós não estamos evoluindo. É o contrário de que todas essas coisas dizem. Nós somos culpados. A culpa é nossa, a culpa é minha. A culpa é sua. Nós estamos em declínio, não em evolução. Nós estamos indo em direção à destruição. Não foi por falta de aviso. Se você olhar para literaturas que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, falando a respeito de uma revolução cultural que viria para acabar com a moralidade, a família, as instituições, a sociedade, você vai olhar, não foi por falta de aviso, irmãos. Nós vamos em direção à destruição porque o homem quer. O homem quer, ele ama a maldade. O homem se encontra hoje no mundo da maneira que está, porque eles são, como a Bíblia diz, são rebeldes. Eles se rebelaram contra Deus. E aqui se rebelar significa virar as costas. Essa é a mensagem da Bíblia. A Bíblia não vai dizer que você é bonzinho, que você merece algo. A Bíblia diz que nós somos rebeldes. As pessoas não gostam dessa verdade. Elas querem ouvir que nós somos capazes de ser capaz. Né? Você vai vencer. Você é vitorioso. Você tem as habilidades. Melhora isso. Deus vai te abençoar. Deus vai curar você. Olha o que os profetas do Velho Testamento diziam. Paz, paz, quando não havia paz. E curam falsamente. Pessoas amam a mentir. E somente, irmãos, quando nós entendermos o que é o pecado, nós poderemos olhar para a verdade de Deus que nos liberta. Nós precisamos entender o que é o pecado. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, e o versículo 22. Gálatas, no capítulo 3. Usa um Novo Testamento, irmãos. Eu volto a dizer, é a mesma mensagem. Não mudou. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do que, irmãos? Do pecado. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada a quem? Aos crentes. A Bíblia fala da realidade da nossa destruição.
para instigar os homens ao arrependimento. E nós precisamos, irmão, do arrependimento antes da fé. Eu vou repetir uma frase que as pessoas não gostam de ouvir. Antes de você ter certeza do céu, você precisa ter certeza do inferno. Antes de você ter certeza da salvação e de se você realmente tem certeza de que é um salvo em Cristo Jesus, é porque em algum momento da sua vida você teve absoluta convicção de que você era uma pessoa perdida, sem esperança de conseguir se livrar do juízo de Deus. Se você nunca enfrentou essa angústia, se você nunca teve que lidar com essa realidade, se você aceitou apenas uma religião porque você achou bonito, porque você gostou do pregador, porque você achou que era interessante fazer parte de um grupo, mas você nunca teve certeza que é uma pessoa condenada. Você nunca teve esse horror de si mesmo. Você nunca passou por esse tremendo terror de saber que você não pode se aproximar de Deus. Você odeia Deus e enxerga isso para que possa se arrepender. Criei filhos e engrandeci. Essa é a causa. Isso, irmãos, olha como é interessante. Aponta para o passado, para o presente, para o futuro. Porque se você olhar em Gênesis, quem criou Adão e Eva? Foi Deus. Se você olhar para Israel, quem criou Israel? Foi Deus. Se você olhar para a igreja, quem criou a igreja? Foi Deus. Se você olhar para o milênio, quem é que vai reinar? Deus. Em todos os momentos, os homens se rebelam contra. Qual é o problema? Não é que você não tem educação, não é que você não é famoso, não é que você tem falta de dinheiro. Falta de dinheiro, se eu tiver dinheiro, tudo vai ser resolvido. Não é uma questão social. O problema é o pecado. Veja Romanos capítulo 3, o versículo 23, irmãos, e os 5 e 12. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Romanos 3 e o 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja o capítulo 5, irmãos, e o versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Prova de que você é um pecador. Qual é a maior prova de que você é pecador ou pecadora? Um dia você vai ter que lidar com isso, irmãos. Nós temos que lidar com isso. Nós temos que lidar com a morte. Essa semana, uma jovem médica, nem casada ela era, né? Creio que ela era formada há pouco tempo. Estudiosa, dedicada. Uma jovem assim, que estava no começo da carreira. Inclusive, ela estava trabalhando no hospital, um dos melhores hospitais do Brasil. Jovem, muito jovem. Ela deixou o carro estacionado e estava caminhando na direção de manhã cedo. Um homem passou mal no carro, teve um problema, um mal súbito, e não conseguiu, desmaiou, né? Parece que ele desmaiou e não conseguiu lidar com o volante. Subiu o lugar onde ela estava, atravessou o canteiro e acertou. E ela morreu na hora, irmãos. E as pessoas começam, né, a filosofar coisas, e a gente ouve muito. Se Deus existisse, se tivesse um Deus, isso não teria acontecido. Ah, foi uma fatalidade. Não, irmãos. Olhe para o problema. Qual é o problema? O pecado. Nós enfrentamos as consequências do pecado. Por que as pessoas são infelizes? Por causa do pecado. Por que as pessoas sempre querem coisas a mais? Por causa do pecado.
Por que as pessoas, irmãos, não estão satisfeitas, nunca estão satisfeitas? Por causa do pecado. Por que as pessoas têm medo da morte? Por causa do pecado. E elas estão buscando alegrias em coisas que não vão satisfazer a maior necessidade que nós temos. Resposta. Sabe qual é a pergunta? O que tem de errado comigo? O que há de errado comigo? Ninguém vai te responder como a palavra de Deus. Porque o que há de errado conosco? Nós precisamos entender, irmãos, que nós não merecemos nada de Deus. Que bom. Nós precisamos entender tudo que merecemos de Deus é juízo. Tudo que você merece de Deus. E eu sei, eu entendo isso, é perceptível, né? Nem todos gostam de ouvir o que eu estou falando. Algumas pessoas, né, vão estar ouvindo enquanto, né, forem forçadas a isso. Quando não forem forçadas, não vão ouvir mais. Isso é uma decisão pessoal. A mim me cabe pregar a verdade. Foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus que levantou profetas e pregadores para falar dessa verdade. Foi o amor de Deus que levantou, irmãos, mensageiros para chamar as pessoas ao arrependimento. Foi o amor de Deus que assegurou a misericórdia, a compaixão e o perdão grandioso que ele tem a oferecer através do seu Messias. Jesus disse em João capítulo 3, vamos lá. João capítulo 3, o versículo 16. Jesus, nosso Salvador. Isaías vai mostrar a verdade de Deus. E nós podemos, irmãos, lembrar que a verdade, o caminho, a vida é uma pessoa. Não sou eu, nem a minha capacidade. Não deixe que nada impeça você de ver isso. João capítulo 3 e o versículo 16. Olhe, irmão, de novo, leia. Eu sei que você já conhece esse versículo, mas leia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo mais conhecido do mundo. As pessoas não entendem ele. João capítulo 1, versículo 14 diz, João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isaías está dizendo, ouçam, escutem o que Deus tem a dizer. Escutem como a natureza está assombrada, assustada com vocês. Vocês não querem ouvir. Prestem atenção à mensagem. O tempo vai terminar para cada um de nós. Caia diante dos pés do nosso Deus e reconheça que o problema está conosco. Solução, caminho, verdade e a vida dele, não é sua. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é verdadeiramente atemporal, ela é eterna. E assim como nós vemos nos romances fictícios, como aqueles, ó Deus, escritos há muito tempo, muitos tempos, muitos anos atrás, ou mesmo os mais recentes, que há personagens, ó Deus, que se fazem a si mesmos e vivem mentiras que se tornam tragédias. São enganados pelas pessoas que percebem, ó Deus, tais atrocidades, tais assombros, mas o Senhor deseja abrir os olhos dos pecadores. Ó Senhor, nós te pedimos que esta mensagem, atemporal, eterna, não o mensageiro, não o pecador que tanto carece da tua direção, não aquele que foi salvo e resgatado pelo sangue de Cristo, tenha proeminência, mas a tua palavra, a tua verdade, a tua solução. Nós te agradecemos
por teu Filho, pelo que ele realizou, pelo perdão e vida eterna que nos concedeu. E sejamos capacitados pelo Senhor a alcançarmos aqueles a quem amamos, para que haja arrependimento, entrega, salvação e perdão a Deus em nome de Jesus. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal, com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz.